O Henrique Loeste mandou um superchat aqui, mandou: sou um homem de sonhos simples. Sonho com os narradores gringos gritando Super Kleber no MSI Mundial com aquele sotaque, traz um sorriso no meu rosto. Cara, e aproveitando esse superchat do Henrique Loeste, o que é que o Academy tá Olha, conseguindo fazer com o CBLOL? Tá vindo mais. Tá vindo E é mais. isso que eu ia falar, o Diogo falou muito bem. O pessoal que tá no Academy também agora, essa semana a gente teve 3 pentakills. 2 em um dia, 1 no outro, 2 de Smolder, 1 de Jinx. O Escuro conseguiu fazer 2 pentakills. Outro cara que tá se destacando demais no Academy, assim, já é conhecido no CBLOL, mas não na posição que ele tá agora. Ele era suporte, agora ele é atirador, já foi campeão do split passado. Então, assim, realmente essa geração tá vindo muito forte e eu ouso dizer que talvez o prêmio mais disputado esse ano não seja o prêmio CBLOL, seja o prêmio de novato do ano, porque o negócio Você tá pegando? tá Cara, pegado. olha, vamos lá. A gente tem Makes, a gente tem Super Kleber, a gente tem... O Fu, o que talvez Fu é seja o um contender, pouco é o à frente. contender. O Fu ganhou, ó, já digo uma coisa, o Fu ganhou o coração do Takeshi. É, o Takeshi tá louco com o tá menino. louco com o Fu, Mas é cara. por causa do playstyle também. O playstyle Não. do Fu, o playstyle do Fu é o que o Takeshi fazia, pô. Não, pô, mas é que Ele assim, o gosta, Takas, ele ele falou gosta. assim... Ele gosta. Ele falou na câmera e fora da câmera, ele falou, chefão, esse moleque tem estrela. Sim. Ele é diferente, ele falou assim, Ele ele clica clica diferente, diferente. ele falou. Ele Mas clica é, diferente, vou dar o expose, vou expor ele, Bulas. Vou expor o Takeshi. Ele gosta do Fu, não só porque tem estrela, mas porque o playstyle é muito parecido com o do próprio Takeshi. Não no começo de carreira. O Takeshi ele tem 2 momentos. Ele tem o começo de carreira onde ele jogava muito side, e ele tem a parte 2017 pra frente, que ele se torna menos um side laner e mais um player de time. E o Takeshi, ele era o player que ele prezava por fazer o dele sem se expor. Tipo assim, se ele tivesse que... Ele preferia estar constante batendo na fight o tempo todo, do que arriscar, tipo, um flash pra frente na hora errada, que poderia ter um risco pro time dele. Raramente você viu o Takeshi errando. Eu não lembro disso, de verdade. Errando brutalmente, assim, como contra o Mage. Capitão, eu vou ter um momento que é muito marcante, né? Desculpa. Tem esse aí, mas... Que é a final do CBLOL 2014, né? Uma vez na vida. Que colocou o título, tava 10 na mão. anos Tava atrás. na mão da Por isso CNB, que eu assim, falei, ó. eu falei 17 em diante. Te amo, Eu falei 17 em diante. Você foi claro nessa divisão Bem de claro tempo. no tempo, mas 17 em diante ele se torna o melhor momento pra mim da carreira do Takeshi, que é desse 17 em diante, 16, 17. Ele se torna um mid laner muito mais constante. Ele erra muito pouco. Errou pouco Rift Rivals, errou pouco quando chega na final de 2016. E eu vejo que o Fu ele tá trilhando o mesmo caminho de errar pouquíssimo, erra Quase pouquíssimo, nada. pouquíssimo, E ele é pouquíssimo. muito decisivo. E aparece na hora que Sim. o gap se apresenta. Então, eu vejo muito isso, tá? Eu assisto também, eu percebi, eu falei, cara, ele tá se vendo um pouco nisso. Porque, de novo, o Takeshi critica muito os mid laners. Quando ele vê erros brutais, ele critica absurdamente. Porque ele mesmo não cometia tanto. Mas voltando E ao tem o Fu. Leleco também, que eu não Isso que a eu gente ia ia falar. né? E o É o Leleco, fora da área, né? o Leleco, ele talvez tenha uma chance maior, porque é muito difícil essa VKS não pegar playoff. Quase Não, impossível. É, já Então, primeiro, ele... porra. Pois é, então ele realmente vai ficar um pouco mais tempo aí, vamos ver um pouco mais o Leleco, né? Aí a sexta vaga que tá ali, né, em disputa pela Loz, pelo próprio Que o- Fluxo, Liberty, então Sim. um deles vai. O caso Mas do o Leleco já tá... O Leleco já O Vai caso lá. do Basicamente Leleco A é gente vai ver mais circunstância. o Leleco, O cara. caso do Leleco é circunstância. Tipo, a circunstância Isso pesa muito a favor dele pra também, mim né? pesa. Ele Absurdo. chegou num momento difícil pro time. O time não tava numa situação complicada, mas pra substituir Substituir o um star grande player. jogador, né? Tipo assim, Tá porra, mandando muito bem. é Não morreu na primeira semana, foi mid laner da semana brutal, também. brutal. Assim, o Leleco, ele tá sendo no maço e, porra, você tem muito mais contato do que... Quer dizer, o Diogo não, que ele tá jogando, né, do que eu. Os dois têm muito mais contato do que eu com a Academy. E a gente tem, tipo, Escuro, a gente tem, pô, o mid laner acabou sempre, o Dioge. Não, o Diogo já tá. O Diogo já Já jogar era CBLOL. pra estar no CBLOL, né? Ele só não tá lá Fala por causa da muito sobre multa, isso. né? Uhum. Ele só não tá lá por causa da multa, porque a Kabum, de maneira correta, tá? Pô, vai perder o cara de graça. O cara é muito bom, muito O cara é bom, não vai perder o cara de graça. Eu já ouvi falar de uns AD Carries lá também, Não, com tem M, vários. com o Tem nome. Morteus. Tem o Morteus, eu acho que talvez seja o grande nome de atirador, assim, da nova geração, né? Porque o Escuro tá ali também, mas o Escuro já é um jogador que joga antes. O Morteus deu um pentakill de novo essa semana, ele já tinha outra na semana passada. E ele já, o Sil já falou sobre ele, né? Que talvez seja em volta dele o grande projeto aí da VKS Sim. pra daqui um tempo, né? Daqui uns anos. Então, tá jogando bem demais. Outra boa
bom aparecimento que eu vi no Academy é o Marvin. O Marvin, que é um novato da equipe da PEN, tá jogando bem demais. Encaixou no time muito bem, fazendo um bom trabalho com o Giggs. Então, realmente, somos muito bem, não só nessa safra agora, na safra que deve vir pro CBLOL daqui 1 ano, 2 anos. E assim, essa galera tá chegando e assim, eles não estão completando o CBLOL, sabe? Eles estão amassando gente muito experiente. E a gente não falou, mas os meninos da Fúria, eles chegaram pra substituir coreano, porra. Chegaram bem, jogaram 2 jogos bons. Quase venceram da PEN. Sim, exatamente. Pra mim, isso é um grande detalhe pro segundo split. Porque assim, e é uma tendência. Eu falo muito, que o Brasil, infelizmente, ele tem uma onda que vai e volta de coreanos. Ultimamente, em um aspecto que é a comissão técnica, que eu acho super acertado, a gente tem os top times preferenciando coaches coreanos como head coach. Isso pra mim tá 100% certo, é onde a gente mais possa aprender com lá fora. Mas sobre contratação de coreanos e aproveitar o talento do Brasil, aí eu já acho que a gente às vezes perde a mão. Porque o que acontece? Trazer coreanos muito bons, eu vejo como algo muito positivo. Mas casos como esse da Fúria mostram que claramente poderia ter sido pensado na base mais, entendeu? Tudo bem, ninguém imaginava que o Mir e o... Não tem como você dizer que eles iam performar mal, né? Mas não nesse sentido. Pra próxima janela, você já considera mais. É sempre assim. Não tem como... Você não volta no tempo, não tem como... porque você se você me apresentasse as duas lineups, eu escolheria Destroy Mir. Cara, e loucura, assim, tipo, o Mir jogou melhor do que o Destroy, só que se você olhasse antes de começar, o Destroy, porra... Tava mandando bem demais. Porque você olhava o retrospecto dele, onde ele passava, ele ganhava. Ele tava sendo cotado como um dos top laners do split. E aí o cara chegou aqui e, tipo, constrói... Nada. Justamente. Destrói nada. Justamente, não tem como voltar no tempo, mas pra frente, pro próximo split, se rolarem mudanças, eu acredito que eles vão olhar com a Academy com mais... Não só a Fúria, mas todos os times vão olhar pra Academy com mais carinho, porque, de novo, é um movimento que é quase, a partir da medicina, um movimento anabólico e catabólico. Quando você pega um coreano, você tá gastando dinheiro, ele não vai ficar aqui. Quer dizer, a não ser que ele... Não sei que ele seja um white, não. Provavelmente a chance maior é que ele não vai critar e ficar, ele vai sair depois. E quando você faz o contrário, que é ir pro Academy, na verdade o que você tá fazendo não é perder dinheiro, entre aspas. Tá investindo, Você tá ganhando dinheiro porque você tá valorizando o jogador que você trouxe da base. Então... E depois pode vender ele caro. Exatamente. Então é um movimento muito mais anabólico do que catabólico nesse sentido. Pra mim, a tendência é vir uma nova onda, talvez não tanto nesse segundo split, mas no ano que vem, de um olhar mais criterioso pro Academy. Até porque, e aí vem a crítica, que eu não tenho lugar de fala pra fazer essa crítica. Certas coisas estão acontecendo no Academy esse ano que são muito estranhas, na minha visão. Eu entendo o porquê, mas eu acho que pro ano que vem a coisa tem que virar de novo. A volta dos jogadores antigos, você acha? Não só, também, mas essa questão do investimento no Academy. É porque os times não estão investindo? É que a gente sabe que a maioria dos times, por exemplo, nem tem office hoje em dia. Muitos jogadores, a grande maioria do Academy jogam de casa. É mesmo? Sim. Maioria. Então isso foi um passo pra trás, que eu lembro que todo mundo tinha no início. Ano passado era, tanto que foi o que a gente teve os playoffs ali, né, que eram presenciais, então as equipes precisavam estar aqui em São Paulo, e agora esse ano a maioria joga de casa. Nossa, que bad. Então assim, vamos lá. Eu entendo por que isso aconteceu. A gente teve, isso contextualizando, quem acompanha tanto Flow Games, com o Dave, com o Phoenix, com o Cross e a gente sabe que pro mundo dos jogos, o 2023 foi um ano muito difícil. Jogos e pro esporte. Lógico, o dinheiro continua entrando, o interesse continua. Não é isso que a gente tá falando, porque a gente tá vivendo um pós-pandemia, um reajuste de valores pós-pandemia. Teve uma inflada, e a expectativa é que continue crescendo. Mas não necessariamente cresceu em 2023, porque a gente tem um reajuste. Então, muitas equipes preferiram ficar de casa, não porque elas queriam, não tem interesse necessariamente, mas porque a situação estava difícil. Tanto que a gente teve no começo do ano passado, né? Final do ano passado, começo desse, aquele vazamento, que teve notícia do Supremo, falando que, foi oferecido que, assim como no NA, que os academies, que os times não teriam uma obrigatoriedade de academy, se foi feio a público, mas todos acabaram ficando. Enfim, entendo todas as circunstâncias. Mas pro ano que vem, é importante que os times visualizem que ter um academy próximo da sua equipe principal vai fazer esse talento florescer muito mais. Então, se tem um investimento, chefe, que eu acho que não tem como não se justificar, é você trazer o seu Academy pra ficar próximo do time titular. Justo. Sim, é o que prospera, é o que faz
respinga. Eu posso garantir. Uhum. As equipes, tanto, ó, você pegar o topo da tabela do Academy hoje em dia, e dos jogadores que estão se destacando, todos eles estão em office próximo Aqui. do time titular. Uhum. Que é Kabum, ó. Kabum. PEN, Se eu fazer os top VKS. 5, tá? Pra ser mais sincero. É Kabum, PEN, Cage. Isso. Kabum, PEN, Cage, tem mais. Kabum, PEN, Cage. A Fúria eu acho que tá também. A Fúria tá começando a se desenvolver agora, a Red também. E Red. Esses são os que eu tenho certeza Que que estão jogando em office. estão em office e são o topo da tabela. Uhum. Então, assim. Não é coincidência exato, também, né? Exato. E, de novo, é um investimento que se paga, porque, por exemplo, o Fu. Pô, esse menino tá valorizadíssimo. Valorizadíssimo. O Leleco, valorizadíssimo. E são valores astronômicos, são valores que assustam. Enfim, fica aí o meu apelo pro ano que vem, as organizações pensarem bastante. Lógico, eu entendo a parte econômica, tanto que eu dei esse prefácio, né? Expliquei. Mas, cara, não tem como não investir em talento brasileiro. Cara, é o Já futuro. tem um ponto interessante, né? O Makes foi junto com a Loud, ele era da Loud Academy, foi junto com a Loud pro MSI do ano passado. E lá ele já falou um pouco, né? Falou o quanto ele cresceu lá, o quanto ele jogou contra jogadores de lá. E assim, ele realmente conseguiu se desenvolver. Sim. E tá aqui não é à toa. Exatamente. E tá jogando muito bem, não é só subiu, Sim. ele tá jogando bem demais. Se entregando e jogando bem.